texto da Escritura, Salmo 119. Vamos ler do 33 ao 40. Salmo 119, do 33 ao 40. Salmo 119, os versículos 33 ao 40. Vou fazer essa leitura assim. A minha versão é a NVT, talvez seja a única NVT aqui. Vou fazer a leitura dela. Depois alguém tem a Almeida aí, faz a leitura na Almeida. Caso alguém tenha a NVI, faça a leitura na NVI. E se por acaso tiver a nova tradução na linguagem de hoje, alguém leia também. Tá? Então vamos ler todas as versões no mesmo texto. Eu vou fazer a leitura aqui primeiro. Ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração por em prática. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Confirma a teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Afasta-me dos meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura a minha vida por tua justiça. Amém? Amém. Quem tiver Almeida, leia na Almeida. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazes. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Vivifica-me o teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que tenho, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Alguém tem NVI? Bem diferente do... Não é? Lê nas... 119, 133? 119, do 33 ao 40. Ah, 33. Eu tô lendo 133. Não, é Salmo 119, do 33 ao 40. 33. Alguém tem NVI? Não, se não tiver, a gente fica nessas duas versões, tá? Semana passada nós falamos sobre a declaração doutrinária batista, falamos alguns pontos e o primeiro ponto da nossa declaração doutrinária é a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. A Bíblia e somente a Bíblia é o nosso guia, é o nosso GPS. É somente a ela que devemos seguir. Porque algumas religiões são consideradas seitas, principalmente porque elas adotam outras revelações junto com a Bíblia. Nós temos as testemunhas de Jeová, que tem a Bíblia e tem as revelações de Ellen White. Tá? Nós temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons. Eles têm a Bíblia e eles também têm o livro de Mórmon, que traz também outras profecias além da Bíblia. Nós temos, não é considerada uma seita, mas ela tem outros livros não inspirados, que é a Igreja Católica. Ela tem pelo menos 4 ou 5 livros, não lembro ao certo aqui, acrescidos ao seu compêndio. E esses livros, no cânon cristão, eles não foram considerados livros inspirados por Deus.
tá? Mas são livros históricos, são usados até pelos teólogos para leitura informativa. Mas como única regra de fé e conduta nós temos a Bíblia. Então é a Bíblia, somente a Bíblia, e a própria Bíblia diz que se porventura alguém, ou até mesmo um anjo, vier e trouxer alguma palavra que seja diferente dessa, ele seja considerado um maldito. É recomendação bíblica. Então a gente tem a Bíblia como única regra de fé e conduta. Partindo então desse primeiro pilar que nós temos para a nossa fé, isso está aqui nas nossas 3 palavras que são fundamentos para a nossa vida: palavra, adoração e intercessão. A Bíblia, ela então é o que sustenta e forma todas as coisas. A gente vai ler na Bíblia que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A gente olhando Gênesis vai ver que Deus fez todas as coisas pela palavra. Ele disse: haja, 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 haja. A única coisa que Deus não fez pela sua palavra foi o homem. E ela relata que ele fez do pó da terra, soprou nas suas narinas. Você não vê Deus falando: haja o homem. Ele criou, formou o homem de uma forma diferente. Então aqui, quem tem acompanhado os cursos de quinta-feira, e teve aqui quinta-feira, eu fiz uma pergunta, que é uma pergunta simples, mas também, ao mesmo tempo, ela é muito poderosa para a gente se olhar. Eu perguntei: qual a importância da oração na vida do cristão? Todos concordamos que ela é essencial. Mas, na prática, como temos feito? Se a oração é vital para nós, por que não dedicamos a oração? Por que não cumprimos a Escritura que diz orar sem cessar? Por que as nossas orações são uma descarga das nossas necessidades diante de Deus? Nós não conversamos com Deus, nós apenas falamos para Deus as nossas demandas. E isso não é comunicação, isso não é diálogo. No diálogo nós falamos e ouvimos. Então, a gente precisa, como cristãos, começar a estabelecer, primeiro reconhecer quais são as coisas fundamentais na nossa vida e para termos saúde na nossa vida cristã, e devemos também ser coerentes com esses conhecimentos. Eu sei que a oração é importante, então eu preciso orar mais. E não somente orar em tempo, mas em qualidade. Porque não adianta também eu ficar o dia todo orando se nessa oração não há qualidade. Não há realmente uma comunhão com Deus se eu não estabeleço a partir desse momento uma intimidade com Deus. Deus nos chama para ter intimidade com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nessa interação que temos com Ele, através da oração e da palavra, nós passamos a conhecer Ele mais. Aí eu volto aqui. Primeiro princípio da nossa declaração doutrinária: palavra, no caso, a Escritura. Bíblia como única regra de fé e conduta. Se eu perguntei se a oração é importante, o que a palavra representa para a nossa vida cristã? A mesma importância? É tão importante quanto a oração. Já dizia, é referido a Charles Spurgeon, mas não sei se foi ele que falou, que alguém perguntou para ele assim: o que é mais importante, orar ou estudar a palavra? Aí ele respondeu para essa pessoa: pergunta para o pássaro, o que é mais importante, a asa direita dele ou a asa esquerda dele? Se ele não tiver uma, ele não voa. Ele não voa com a asa. Então, o cristão também não consegue se desenvolver, se fortalecer sem oração e meditação na palavra. Se a gente despreza a oração, será que a gente não despreza também a palavra? E a palavra, irmãos, ela é também
não somente desprezada, mas mal interpretada também. E a gente precisa ter muito zelo na interpretação da palavra, porque uma interpretação errada é a mesma coisa que mandar alguém para o precipício, mandar alguém para o suicídio. Então a palavra, ela tem esse papel também fundamental na nossa vida e a gente precisa desenvolver também no estudo da palavra. Aí eu pergunto para os irmãos, eu quero que vocês sejam sinceros. Quem aqui tem dificuldade em ler e entender a Bíblia? Levanta a mão, por favor. Uma Rosana, a Cláudia, uma Edna. Todos nós, na verdade, temos. É claro que em níveis diferentes. Alguém tem muita dificuldade em ler a Bíblia. Alguém lê um texto bíblico, um capítulo, um versículo, um contexto, e ele fica totalmente perdido. Tem outros que já vão ler aquilo ali, vão ter uma direção, um entendimento. Tem outros que vão ter um entendimento mais profundo. Aí eu pergunto aqui, quando nós pegamos um escrito, seja qual for, a escritura, um texto, uma carta de alguém, a gente tem aquilo que está escrito, que é a letra. E a gente também tem a intenção de quem escreveu. O que ele queria dizer com aquilo. Nesse sentido, a gente também pode pensar assim. Sempre que lemos alguma coisa, a gente tem a interpretação alinhada com o que aquela pessoa quis dizer? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, na nossa comunicação, conversando com alguém, a gente fala A, a pessoa entende B. Já viu isso? Às vezes, você dá um conselho para alguém, a pessoa entende como uma crítica. Às vezes, você critica alguém e ela recebe um conselho. Então, a forma como se recebe também, ela precisa ser exercitada. E assim, a palavra de Deus, a gente deve buscar o entendimento alinhado com o que Deus quis dizer. Nesse sentido, a gente vai ter que procurar não ser preguiçoso para entender o que Deus quis dizer. Porque eu posso pegar o texto bíblico e fazer uma leitura rápida dela, eu posso entender superficialmente, eu posso entender errado, eu posso ensinar errado. E tudo isso é muito perigoso. Então, pensando assim, a Bíblia ela tem um livro grandioso de importância para a minha vida cristã. Então eu preciso me dedicar mais a estudar. No final do que a gente vai falar hoje aqui, eu vou dar a vocês uma dica. Tá? Essa é uma dica de estudo da palavra, que vocês podem aplicar na sua vida. Essa dica é uma estratégia, uma tática de estudo da palavra, já desenvolvida há muito tempo, mas geralmente a gente não vê falar sobre ela. Eles chamam de léxico, é um acróstico, cada letra significando uma coisa. Lê é D-C-O, que significa ler, escrever, declarar, cantar e orar. Como é que funciona essa ferramenta? Você pega um texto bíblico e lê ele. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você lê ele, você depois escreve ele, você declara ele, você canta ele e depois você ora ele. Quer dizer, tudo é recomendação bíblica. O que isso vai fazer em você? Não somente você ler, mas você internalizar esse versículo dentro de você, através da escrita, através da declaração, verbalização, através do cântico, porque o cântico tem um poder também muito grande de gravar na nossa mente, no nosso coração, alguma coisa,
E é tão interessante isso, porque às vezes você, sem querer, ouve uma música dessas aí que são chamadas música chiclete, e ela entra na tua cabeça, e mesmo sem você querer, você fica às vezes pensando naquela letra. Já aconteceu com vocês ou só comigo? Então você ouve e você fica com aquilo gravado. Agora, a pessoa fazer isso com a palavra de Deus, você gravar ela no teu coração, na tua mente, como se estivesse cantando. Então, essa é uma ferramenta. Né? Enquanto você faz essa leitura, também você quebra o texto bíblico. Igual eu falei, só 23 minutos. Aí você pode quebrar. O Senhor. O que é o Senhor? O que é um Senhor? O que define ser um Senhor? Você escreve ali tudo que você lembrar. Aí você depois vai para a segunda parte. É meu pastor. Você pode dizer, meu, significa o quê? Ele é pessoal, ele é particular, ele é exclusivo para mim. Pastor, qual o sentido de pastor? O que o pastor representa, significa? Você vai ampliando a tua compreensão bíblica. Aí você vai lá no final, nada me faltará. O que significa isso? Confronta com a realidade. Me falta alguma coisa? Está faltando? Qual o sentido disso? Como é que eu compreendo isso? A minha falta com a verdade bíblica que diz que nada vai me faltar. E tudo isso vai aumentar a tua compreensão. Aí eu trago aqui. Porém, nesse mesmo texto, eu já procurei entender um pouquinho melhor. No original está desse jeito? Aí você faz uma pesquisa no original. Porque no original o texto é assim: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Já muda um pouco, não muda? Qual o sentido de eu fazer a leitura desse jeito? O Senhor não vai faltar. O Senhor não vai faltar. O Senhor, o meu pastor, não me faltará. Ele está dizendo, o salmista, ele não vai falhar. A confiança não está no que Deus vai suprir a gente, mas no próprio Deus. Então você vê que já muda muito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aponta para quê? Para as coisas que eu preciso. O Senhor, o meu pastor, não me faltará, já não aponta para as coisas, aponta para Ele. Aí a gente vai ver Ele. O que a Bíblia diz sobre Ele? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a vida, eu sou o caminho. Então Ele não falta, porque Ele é tudo. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o recurso que me falta. E nisso os judeus antigos eles tinham uma definição para Deus para várias coisas. Jeová Jireh. O que é Jeová Jireh? Deus da provisão. Jeová Rafá. O que é? O Deus que cura. Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Então eles entendiam que o Senhor era tudo aquilo que eles necessitavam. Aí a gente vai, o Senhor é o meu pão, o Senhor é o dinheiro que me falta, o Senhor, quando a gente vê isso, a gente vê que o milagre acontece. Então nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, e a gente precisa colocar ela na posição que ela deve estar. Você precisa amar a palavra, porque a palavra é Jesus. Citei aqui o texto de João. No princípio era a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A Bíblia então é o quê? A Bíblia é Jesus. Porque ela fala de Jesus do princípio ao fim. Todas as coisas no Antigo Testamento era a figura. No Novo Testamento é a manifestação. Então tudo aquilo que foi falado no princípio aponta para Jesus. Vamos ver. A arca aponta ou não para Jesus? Moisés aponta ou não para Jesus? Josué aponta ou não para Jesus? A libertação do Egito
Espírito aponta para quem? Para Jesus, que nos tira do mundo, da escravidão, nos traz para uma terra que manda leite e mel. Então você vai ver a Bíblia, enxergar que tudo é sobre Jesus, tudo aponta para Jesus, até mesmo aquilo que você não considera. Se você olhar mais profundamente, você vai ver que eles falam a respeito de Jesus. A Bíblia é uma das formas de Deus se revelar ao homem. Uma das formas. Eu disse uma das formas. Existem mais duas. Vocês sabem quais são as outras duas formas de Deus se revelar ao homem? Não. Tá. São três formas de Deus se revelar ao homem. Primeiro, a natural. O que seria a revelação natural de Deus? Quem falou? Natureza. As coisas criadas. A gente vai ler isso no texto que diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão, um dia revela sabedoria outro dia. Se você olha a natureza, você vai ver Deus ali. Eu falei isso num vídeo essa semana, que é assim: Deus, ele faz coisas complexas de uma forma tão simples. Por exemplo, o ser humano é uma das coisas mais simples e mais complexas que existe. O cérebro humano, tudo que é a capacidade do cérebro humano, se for substituído por alguma coisa criada pelo homem, como é que vai ser? A capacidade, já foi feita essa pesquisa, que a capacidade do cérebro humano, se ela fosse reproduzida em computadores, em supercomputadores, ainda assim precisaria de um prédio de 30 andares, todos com memórias e supercomputadores dentro dele. Ainda assim não seria a capacidade humana para armazenar informações. Se o teu coração, que é um músculo pequeno aqui, se ele falhar e o homem for colocar uma outra máquina para substituir o teu coração, como é que é essa máquina? Ela não cumpre o papel do coração e ainda assim ela vai ter um formato muito maior. Quem faz hemodiálise aqui, ou quem já fez, ou quem conhece quem faz hemodiálise? A Armani, né? Você sabe como é que é. O nosso rim é que faz a hemodiálise do nosso sangue. Não é tão grande, né? Uma estrutura corpórea, agora você vai ver aqui, o rim é um órgão mais ou menos desse tamanho. Quando você precisa fazer hemodiálise, como é que é o tamanho da máquina que você vai colocar? É uma máquina grande lá que você chega, coloca lá e o teu sangue vai sendo filtrado ali. Isso sem falar nas garras, né? Porque, aliás, é um saco cheio lá desse tamanho. Você liga ali, aí vai juntando aquela água, não é que é na reservório, né? Sim. E vai jogando, saindo água e comendo. Tá vendo? Aí Deus faz um negócio, um órgão pequeno dentro de nós, e Ele faz essa função, cumpre essa função de uma forma tão perfeita. O homem, quando vai substituir aquilo, não consegue alcançar a perfeição de Deus. A gente entende, então, que se você olhar, procurando enxergar Deus nas coisas, você vai certamente enxergar Deus nas coisas criadas. O pastor Silas Malafaia tem uma mensagem muito antiga, que tem um tema assim: evolução versus criação, quem está com a razão. E nessa exposição ele traz informações técnicas, científicas, para explicar a ação de Deus sobre a terra. Hoje a gente vive desequilíbrios climáticos em toda a terra. Por quê? Porque o homem está destruindo aquilo que Deus fez para trazer o equilíbrio na terra.
Então o homem desmata a terra, quantos problemas causam a partir disso? Aí você vai ver, primeiro na qualidade do ar. O ar já não é tão bom para o homem como na natureza. Você experimenta isso de forma tão simples. Você vai na cidade, respira o ar de lá. Você sai da cidade, vai para o meio da mata e sente o cheiro de lá, o ar. Não é melhor? É bem melhor. Dá vontade de você fazer assim, encher teu pulmão, porque é um ar limpo, puro, é Deus ali. Você tem a distância da Lua, que é o satélite natural para a Terra. Se essa distância for alterada para mais ou para menos, causam desastres naturais na Terra de formas destruidoras. Tsunamis, terremotos, aquecimento, congelamento, tudo isso por causa da distância que a Lua está da Terra do Sol. A distância que o Sol está da Terra, a rotação, a translação que acontece, tudo isso é muito perfeito. Se isso for alterado de alguma forma, nós também podemos congelar ou podemos ser dizimados. Imagina se a Terra parasse e a gente tivesse Sol 24 horas. Consegue imaginar? Então você vê que Deus é que criou essas coisas e é que sustenta todas essas coisas até agora. Então essa é a primeira revelação, a revelação natural. Se você olhar, você não vai ter condições de acreditar que a Terra surgiu de uma explosão nuclear e que todas essas coisas tão perfeitas foram criadas a partir do caos. Irmãos, a partir do caos nada se cria, a não ser que por trás do caos tenha uma mente para organizar todas as coisas. Então Deus se revela através da natureza, das coisas criadas. Qual é a segunda forma de Deus se revelar ao homem? Revelação verbal, palavra. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, a Bíblia, o que sabemos sobre Deus, está registrado. Essa é a revelação verbal. É a palavra que foi inspirada, soprada por Deus, para que a gente saiba quem é Deus e qual é a sua vontade para nós. Qual é a sua vontade? Tá? Vamos gravando isso, anote se vocês quiserem, tá? Então temos a revelação natural, a revelação verbal, que é a palavra, tá? Então, quer saber sobre Deus? Leia a Bíblia. Aí a gente volta aqui para a importância da Bíblia na vida do cristão. Debruçar-se sobre ela, tentar compreender. Não é simplesmente fazer uma leitura igual muitas pessoas fazem. Eu já li 10 vezes a Bíblia. Tudo bem. O que isso acrescentou para você? Me fala sobre os temas da Bíblia. Então, estude sobre os temas da Bíblia. Pegue a Bíblia e fala. O que a Bíblia fala sobre Deus Pai? O que a Bíblia fala sobre Deus Filho? O que a Bíblia fala sobre Deus Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre perdão? O que a Bíblia fala sobre salvação? O que a Bíblia fala sobre condenação? O que a Bíblia fala sobre céu? O que a Bíblia fala sobre inferno? O que a Bíblia fala sobre o homem? O que a Bíblia fala sobre a relação do homem com Deus? O que a Bíblia fala da relação do homem com o outro homem? O que a Bíblia fala sobre a relação do homem com a natureza, com as coisas criadas? Tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Por isso ela é o nosso manual de regra de fé e conduta. Temos a Bíblia como orientador para a nossa vida. Então, o que você quer saber sobre você, vai na Bíblia. E às vezes a gente vai buscar informações com quem não sabe nos dar a informação. Então buscamos com o Criador. Então temos a Bíblia aqui como
essa segunda forma de Deus se revelar ao homem. E a Bíblia fala tudo sobre Deus. Qual é a terceira forma de Deus se revelar ao homem? Quem sabe? Oração. Essa é fácil também. Nas entrelinhas já falamos aqui sobre ela. Revelação natural, revelação verbal e a revelação especial. Jesus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. E a Bíblia diz, e ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me conhece a mim conhece o Pai. Jesus é a revelação especial de Deus. Então nós temos essas três fontes de revelação de Deus, que mostram quem é Deus. Quer saber como é que é o coração de Deus? Olha para Jesus. Quer saber como é que Deus age com o homem? Olha para Jesus. Quer saber se Deus é carrasco ou não? Olha para Jesus. Quer saber se Deus é amor? Olha para Jesus. Ali também temos a revelação de Deus ao homem. Tá? Mas estamos falando sobre a palavra, a Bíblia. No texto que a gente viu, Salmo 119, tá? Salmo, já falei com os irmãos aqui, ele é como se fosse um hinário, um cantor do povo de Deus. Ali são composições, cânticos e poemas ao Senhor. E aqui no Salmo 119 é um acróstico. Uma composição. Se você for fazer a leitura dele aí, você vai ver que ele está agrupado de 8 em 8 versículos. Cada acróstico desse, ou cada estrofe dessa aqui, ela inicia por uma letra do alfabeto hebraico. Não sei se vocês já repararam nisso. Se você chegar lá no primeiro versículo, Salmo 119, você vai ver aqui que os tradutores colocaram para ajudar. O que está acima do primeiro versículo aí, de vocês? O que está escrito? Salmo 119, 1. E em cima do 1, como se fosse o título do versículo 1. Aleph. Aleph, está ali, Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tá? Você vê segunda acróstico aí, vai a letra Bet. Tá? Vou ver a terceira, vai ver Gimel. Cada acróstico desse, ou cada estrofe do Salmo 119 é uma letra, começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aqui a gente não tem na tradução a sequência como era o hebraico. Então, a gente tem a leitura aqui. Como são felizes os ímpios? Começa com a letra C. Porém, no original, ela não começa com a letra C. Ela começa com a letra Aleph. E ele começa essa estrofe com a letra Aleph. E assim, em sequência. Bet, Gimel, Dalet. Cada letra aqui, cada estrofe começa com uma letra. Aí, e todas elas se referem ao quê? O Salmo 119 é um cântico, uma composição sobre o quê? Sobre as Escrituras, sobre a lei do Senhor. Todas elas vão se referir à lei do Senhor, à excelência da lei do Senhor. E nesse texto que a gente deu, nesse acróstico, nessa estrofe que a gente deu, a gente vê a paixão do compositor aqui falando sobre a palavra. Ensina-me os teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento, olha só, é uma oração. E obedecerei a tua lei, de todo o coração a porei em prática. Veja o coração do autor aqui. Faz-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Quem é aqui que tem prazer na lei do Senhor?
É a mesma coisa que ele falou no Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ao 36. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Isso aqui é um contraste, né, com a realidade de algumas pessoas hoje. As pessoas vêm e observam a lei não por amor ao Senhor, mas porque a partir dela vão receber benefício. Então o salmista ele faz isso aqui também, dizendo assim: dá-me entusiasmo pelos teus preceitos e não pela ganância. Desvia meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. É sempre por meio da palavra que somos restaurados. 38. Confirma teu servo a tua promessa que fizeste a teu tempo. Isso está onde? Nas Escrituras. Afasta-me dos meus caminhos vergonhosos, pois seus estatutos são bons. Olha só, caminho do homem, caminho de Deus. Caminho de Deus está na palavra. Por isso o salmista fala: afasta-me. Quanto mais nós observamos a palavra de Deus, menos andamos nos nossos caminhos. Aí eu fiz uma pergunta em pelo menos 2 vídeos que eu gravei, que é assim: por que Deus deu os seus preceitos a nós? Por que Deus deu a sua lei? Por que Deus revelou a sua vontade para nós? Quem pode me dizer? Deus nos fez mais semelhança dele. Ao invés de nos fez a perfeição para chegar ao nível próximo dele. Isso aí. É para nos assemelhar a Ele, mas principalmente, guardem isso. Quem é abençoado com a obediência à palavra? É Deus ou é o homem? Amém. Vamos fazer isso de uma forma mais simplificada aí. Você tem um filho. Aí você tem as tomadas lá na tua casa. Aí você fala para o teu filho o quê? Não mexe ali. Quem que você está preservando? A vida dele, a saúde, a integridade dele. Olha para Deus também da mesma forma. Quando Deus estabelece a sua lei, seus mandamentos, a sua vontade para nós, Ele está nos preservando. Então, cuidado dele. Quando Ele diz para nós, faça isso ou deixe de fazer isso, Ele está cuidando de nós. Por quê? Porque nós não podemos abençoar Deus. Mas Deus pode nos abençoar a partir da sua palavra. Deus não precisa de nada que possamos fazer para Ele. Ele não vai ser mais Deus, não vai ser menos Deus, não vai ser mais poderoso, menos poderoso, não vai ser mais eterno, menos eterno. Nenhum atributo de Deus vai mudar com a nossa obediência ou a nossa desobediência. Então, você olha para a palavra de Deus e você entende: a obediência da vontade de Deus é para o meu bem. Você começa a obedecer e, de fato, aquelas coisas que estão prometidas na palavra começam a se manifestar na nossa vida. Tá? Anseio, versículo 40, diz: anseio por obedecer as tuas ordens, restaura a minha vida por tua justiça. Então, pela palavra de Deus, nós somos restaurados, nós somos purificados, nós somos lavados, santificados. Por isso Deus deixou a sua palavra para nós. Porque a palavra compreendida e recebida no nosso coração é o próprio Deus agindo em nós. Eu falei que a palavra é Jesus. E ao recebermos a palavra em nós recebemos Jesus e a obra dele começa a ser feita. E ele começou uma boa obra em nós. E ele é fiel e vai completá-la até o dia final. Então nós temos a palavra de Deus nesse livro. Tá? Se você tem outras prioridades, comece a mudar, comece a estabelecer a palavra de Deus como princípio para você. A palavra de Deus como fundamento. A pedra de esquina, volto a dizer aqui, é Cristo. E Cristo é a palavra.
Mas podemos colocar assim, ó, o fundamento principal é Cristo. Não faça nada, não tome nenhuma decisão sem antes firmar aquilo em Cristo. E como você firma aquilo em Cristo? Pela palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, pedindo a Deus que o Senhor revele principalmente quais são as suas intenções naquela palavra. Porque eu disse, você faz uma leitura, mas às vezes a leitura daquela palavra pode não corresponder ao que Deus quis dizer a partir daquela palavra. É aquela história que eu botei aqui, que às vezes você fala A, o outro entende B. Então Deus está falando A, e se você estiver entendendo B, você não vai desfrutar daquilo que a palavra tem para você. Entenderam como é que é tão importante a palavra? E por que nós temos dificuldade de orar, de ler a palavra? Vocês acham que isso é natural? Não é natural você ter dificuldade de orar e você ter dificuldade de entender e ler a palavra. Porque o diabo está trabalhando contra isso. Ele sabe que se você tiver uma vida de oração e uma meditação poderosa na palavra de Deus, você vai ser poderoso. Aí ele faz o quê? Te distrai. Coloca você para assistir programas, para ver o que não deve. Te ocupa em atividade. Uma das coisas que assim a gente não percebe, que rouba essas coisas que vão trazer intimidade nossa com Deus, é a atividade, e a gente não considera a atividade pecado. A gente pode considerar ver novela, ver filme, assistir série da Netflix ali como um pecado, porque você está trocando a palavra, mas jamais você vai considerar a atividade como um pecado. Mas se ela rouba a tua comunhão com Deus, será que não é? Respondam para vocês, não para mim. Se as atividades, o excesso de atividades está roubando o teu lugar, o teu momento de comunhão com Deus, não está certo também. E nesse sentido, irmãos, muitas pessoas têm caído em muitos laços. É aquela história da pessoa que fica lá. É um exemplo, uma metáfora. 24 horas na igreja. Não tem tempo nem de meditar. Não tem tempo nem de orar. Abandona a família, que é prioridade. Abandona os filhos. E no coração dele ele está fazendo uma coisa certa. E o diabo está assim. Estou gostando. Continua. Por quê? Porque você está se autodestruindo. Autodestruindo. Todo mundo tem celular aí, tem? Tem uma hora que você tem que soltar ele, colocar no carregador, para ele recarregar, tem? Se você usar ele direto, o que acontece? Desliga. Será que isso não acontece espiritualmente? Tem? Então você precisa também ter o seu momento com Deus. A pessoa que viu aí Quarto de Guerra, não sei se vocês foram ver a Forja, né? Eu não vi a Forja, mas Quarto de Guerra eu vi. Então, entendam isso, que momento de intimidade com Deus é prioridade. É prioridade, não é perder tempo, é ganhar tempo. Estabeleça na tua vida 30 minutos, 1 hora, o que for, para você se concentrar, entrar no quarto ali, orar, ler a palavra, meditar. Meditar, você pode meditar o dia todo. Você pega o texto e fica pensando nele o dia todo, até você extrair dali a essência do que Deus quer para você. E é tão interessante quando você para e fica nele ali, naquele texto bíblico, meditando, entendendo, não tem algo mais profundo aqui. É a história da azeitona, né? Dizem sobre a azeitona que ela tem 4 estágios na produção do azeite. Eu li isso há algum tempo,
mas eu posso dizer assim superficialmente, que tem o primeiro azeite, o segundo azeite, o terceiro azeite e o quarto azeite. E o mais precioso é o quarto azeite. Ele moe a primeira vez, a segunda, espreme, na quarta vez sai o melhor azeite, que é o mais precioso. Assim também é na nossa vida. Você pode pegar o texto bíblico e olhar, você vai ter um nível de compreensão. Você pode pegar a segunda vez, meditar de novo, você vai ter um outro nível de compreensão. Pegar a terceira vez, você vai ter um terceiro nível de compreensão, até se aprofundar cada vez mais. Eu digo isso porque eu tive essa experiência quando eu comecei o seminário. A primeira aula que teve no seminário foi de Atos, é uma matéria, Atos dos Apóstolos. E o primeiro texto que foi lido foi Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto de Jerusalém, quanto é toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse é o texto. Aí você vê, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aí a gente tem uma compreensão. O que é a testemunha para nós? A testemunha para nós é alguém que viu ou ouviu, presenciou alguma coisa. Ela se torna testemunha. Ela estava ali. Porém, esse texto não fala sobre isso. Sobre essa testemunha visual ou auditiva. Ela fala, no seu original, remetendo a mártires. Aí você faz a leitura assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão para mim mártires. Aí você olha o contexto de Atos. O que acontecia em Atos? Perseguição da igreja. Olha a história dos apóstolos, dos líderes da igreja. Como é que eles morreram? Como mártires. Decapitados, serrados, crucificados. Alguém sem o poder do Espírito Santo poderia ser mártir? Não. Então Deus revela na palavra: mais recebereis poder, virtude, capacidade para serem meus mártires. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Alguém que está disposto a morrer pelo Evangelho é alguém que recebeu esse poder de Deus para ser mártir. Então você vê que a compreensão ela amplifica. E eu fiquei nesse texto bíblico meditando, pesquisando, buscando, orando, mais ou menos um mês, até ter uma compreensão panorâmica, não somente do versículo, mas do contexto da igreja primitiva, do contexto dos apóstolos, do contexto dos líderes da igreja, que sofriam açoites, prisões, escárnio público, vergonha. E Paulo vai dizer ainda: tem o prazer do sofrimento, das prisões, das perseguições, entendendo que ele estava sofrendo o que Cristo sofreu. Aquilo era glorioso para ele. E nós, como é que a gente vai viver isso? Pela palavra. Porque a palavra vai trazer esse nível de maturidade para nós. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus tem uma linguagem, e essa linguagem está na Bíblia, tá? Vocês estão aí em Salmo 119, abram aí no versículo 89. Salmo 119, 89, vai vender. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Amém. Essa palavra que nós temos aqui é a palavra do céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada no céu a tua palavra. Essa é a palavra do céu.
quando declaramos aqui a palavra de Deus, quando profetizamos a palavra de Deus, nós estamos declarando a palavra do céu. Por isso, a palavra nos diz aqui, tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Por isso a oração do Pai Nosso, ou a oração modelo de Jesus, diz o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Como ela se estabelece? Pela palavra de Deus. Porque tudo foi feito pela palavra. Então, quando profetizamos a palavra de Deus aqui, nós estamos sendo boca de Deus aqui na terra. A vontade de Deus que está lá no céu se estabelece aqui na terra, através da palavra. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu desejo, mas é a palavra de Deus, proferida por aqueles que estão alinhados com Ele, com aqueles que são de fato representantes do Senhor aqui nessa terra. Tá? A Bíblia também é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Abra Maria agora, Hebreus 1:1. Vamos fazer um exercício bíblico aqui, tem bastante texto bíblico. Quem achar, lê. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém. Temos aqui, então, nesse texto, nesse versículo bíblico, duas revelações de Deus que eu falei aqui. Havendo Deus outrora falado pelos profetas, agora nos fala através do Filho. Revelação da palavra é a revelação especial que é o próprio Cristo. Ele revela a Deus, tá? Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A referência aí é 2 Timóteo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. 2 Pedro 1:21. Quem abre aí? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém. Então aqui nós temos esse texto bíblico, o texto de Timóteo, aquele de 2 Timóteo 3,16, se eu não me engano. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apropriada para corrigir, ensinar, redarguir. Inspirada por quem? Por Deus. O próprio Deus inspirou homens a escreverem sobre a palavra. E a Escritura tem por finalidade revelar os propósitos de Deus e levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Tá? 2 Timóteo 3,16. Abram aí para a gente ler. É o texto que eu citei agora, mas vamos ler ele na palavra. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Então nós temos a palavra aqui como nosso instrumento para abençoar vidas, tá? Dessas variadas formas. Podemos ler também Romanos 1,16. Porque não é vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em Deus e também em Deus. Amém. O Evangelho está contido na palavra. A palavra revela o Evangelho, essa boa notícia. Qual é a boa notícia de Deus? Cristo. O que é o Evangelho? Cristo. Simples assim. Sem complicação. Quando apresentamos o Evangelho, apresentamos Cristo. Para eu apresentar Cristo, eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso ter intimidade para saber falar sobre Ele. Tá? Então, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla e erro.
A Bíblia erra, a Bíblia falha, a Bíblia não se concretiza. Não existe falha na Bíblia, a Bíblia é infalível. Se houver falha, como eu disse, é na interpretação do homem. Pois a Escritura não é de particular interpretação, já diz a palavra. Tá? Ela não é de particular interpretação. Seu conteúdo é verdade sem mescla de erro, por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Salmo 19, do 7 ao 9. Quem achou, lê. Salmo 19, do 7 ao 9. 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Como é que a gente conhece e recebe tudo isso aí? Pela palavra. Pela palavra. O salmista aí está falando sobre a palavra, sobre a Bíblia. Ela que nos refrigera, ela que nos anima, ela que tira de nós o desespero, ela que nos dá esperança, ela que nos faz ter fé. Não é isso? A fé vem pelo ouvir. E ouvir quê? Palavra. Essa fé que nós precisamos, nós só a teremos pela palavra. Não adianta você fazer jejum sem a palavra. Não adianta você subir o monte sem a palavra. Não adianta você fazer propósito sem a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Você não vai ter mais fé fazendo jejum. Você não vai ter mais fé subindo um monte. Você não vai ter mais fé fazendo qualquer coisa que você pense aí, vai ter mais fé. Você só vai ter mais fé pela compreensão da palavra. Aí sim você pode subir um monte, fazer jejum, fazer as outras coisas. Mas se não tiver a palavra, tudo isso é em vão. É trabalho de todo. Tá? Então é pela palavra, tão somente pela palavra. Salmo 119, 105, vocês podem citar, vocês sabem de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. A palavra de Deus é que ilumina os nossos caminhos. Sem a palavra de Deus, nós andamos em trevas. E andando por uma rua em trevas, nós podemos nos acidentar. Por isso nós precisamos da palavra. Ter a palavra como lâmpada realmente para o nosso pé. Como eu falei aqui, antes de qualquer coisa, a oração é palavra. A palavra vai te dar direção para você tomar decisões acertadas. A palavra vai te dar direção para você fazer coisas acertadas. A palavra vai te dar direção para você crer da maneira correta. A palavra vai dar direção a você para você agir da maneira correta. Se você compreender a palavra, você, como os outros irmãos, vai ser uma igreja poderosa, forte. Por quê? Porque as picuinhas vão embora. O disse-me-disse vai embora. A crítica vai embora. O julgamento vai embora. Quando você tem a palavra dentro do seu coração. A falta de perdão vai embora. Tantas coisas que às vezes a gente aceita em nós vão embora a partir da palavra de Deus em nossa vida. 5. Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia.
Amém. Está vendo uma outra coisa aqui sobre Deus, né? Como é que é bom ler a palavra? Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Nesse contexto aqui. E agora, a irmã leu aí, né? Quem vai julgar o mundo? A própria palavra. Se alguém aceitou a palavra, ele é salvo. Se alguém rejeitou a palavra, ele já está condenado. A rejeição da palavra é a rejeição de Cristo. Ninguém pode dizer assim: eu amo a Cristo, mas não amo a palavra. É mentira. Para você amar a Cristo, você precisa amar a sua palavra. Você precisa ter essa palavra como teu companheiro aqui em todo o tempo, meditando, declarando, orando, cantando. É o médico que eu falei no início aqui. A palavra. Não somente lendo, não somente participando dos cultos, não somente vindo nas reuniões, mas principalmente vivendo essa palavra. Aí a gente vai ler, o mundo já está julgado, irmão. Não vai ter julgamento não, o julgamento já aconteceu. O que está acontecendo agora é o escape, é o recurso, é o habeas corpus de Deus, é a justiça de Deus sendo estabelecida sobre aqueles que querem a salvação. É alguém, o mundo todo já está no corredor da morte. E alguém está passando, esse alguém é a igreja, está passando pelo corredor da morte e está falando assim: quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo? E as pessoas estão rejeitando. Então o papel da igreja é esse: apresentar Jesus. E Jesus é apresentado pela palavra. Pela palavra. Aí a gente vai compreendendo um pouco melhor sobre Deus, tá? Vamos aqui a um outro tópico. Vamos ler um outro texto nesse tópico ainda aí. Romanos 2, 12 e 13. Romanos 2, 12 e 13. Romanos 2, 12 e 13. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Amém. Principalmente aqui a obediência, né? Aí o Romanos está falando sobre a lei. Tá? A lei, sempre que falar lei, não é a Bíblia toda. Ele está falando do Pentateuco. Toda vez que você lê ali falando sobre a lei, é o Pentateuco. O Pentateuco era a Bíblia do judeu. Mas depois Deus foi revelando através dos profetas, através dos outros escritores e principalmente na nova aliança, quando fala a partir dos evangelhos e das cartas doutrinárias ali e do Apocalipse, tá? Então, a Bíblia, ela é esse todo para nós, mas antigamente eles só tinham a lei, o Pentateuco, tá? E era a questão dos judeus ali, porque eles achavam que a lei é que salvava. Mas a lei nunca teve esse objetivo de salvar. A lei vem para mostrar o pecado dele, né? Não há crime sem lei, sem tipificação. Se hoje alguém matasse alguém e não tivesse isso tipificado na lei, não seria crime. Aí por que Deus deu a lei? Para mostrar ao homem o seu pecado. E o homem pôde cumprir a lei? Não. Ele cumpriu a lei, não somente no seu escrito, mas no que o autor do livro queria dizer à humanidade foi Jesus. Entendeu? Então, a gente vai ver Jesus lá, descumprindo a lei do sábado. Aí a gente fala, Jesus não cumpriu a lei nesse ponto aqui. Jesus cumpriu a lei do escrito. Porque Jesus cumpriu a essência da lei. E
ele explicou isso para os homens lá, quando ele disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele está dizendo em outras palavras: o sábado não é maior que o homem. O homem é que é maior do que o sábado. E isso é o que? Nas entrelinhas, o que Deus estava falando. Tá? Então é importante a gente estudar até para a gente ver algumas questões. Porque alguém pode chegar para você e falar assim: ah, você é cristão, não guarda o sábado, você está em pecado. O que você vai responder para essa pessoa? Ele vai abrir a Bíblia e vai te mostrar, está na lei. Aí você vai ver na Bíblia dizendo que as coisas da antiga aliança eram sombra de coisas futuras. Quando Deus estabelece um descanso para o homem, está apontando a sombra para o nosso descanso. Qual é o nosso descanso hoje? É um dia. Nosso descanso é Deus, é o Senhor. Ele é o nosso descanso. A gente vê isso no Salmo, né? Conduz-me a pasto verdejante, leva-me a águas de descanso, refrigera minha alma, o Senhor é o nosso descanso. Você pode argumentar também, no dia que Deus fez o descanso, tinha um calendário? Responde aí. Ou o calendário veio depois? Se não tinha calendário, o descanso pode ser segunda, terça, quarta, quinta. A gente não sabe. Ali fala no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, numa ordem de trabalho de Deus. Não numa segunda, numa terça, numa quarta. Não está falando do calendário judaico, como a gente tem. Está falando do calendário de Deus. Tirar o dia do descanso. Tudo isso é interpretativo. Aí, se Cristo é o nosso descanso, Ele ressuscitou no domingo, nós estabelecemos que domingo é o dia do descanso, é o nosso dia, é o dia do Senhor. Mas não é errado se você tirar a segunda para descanso, a terça para descanso. Tá? Por quê? Porque o dia, né, e aqui eles fazem também literalmente a tradução Shabat para sábado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Shabat, literalmente, a tradução é descanso. Não é sábado. A tradução de Shabat não é sábado, é descanso. Tá? Quando alguém falar, não, Shabat não quer dizer sábado, significa descanso. Essa é a tradução do Shabat. Até porque a atualidade tem muitas pessoas que são obrigatoriamente trabalhar nesses dias, né? Eu falo até porque, igual lá em casa, meu marido sempre trabalhou de plantão. Então, eu não contava com meu marido: é Natal, meu marido vai estar em casa. Não, se caísse o plantão dele, o dia ele ia trabalhar. É Ano Novo, vai estar em casa. Não, é a mesma coisa com meu filho também. Trabalha com escala, o dia que cai a escala é esse dia, mesmo dia, seja sábado, seja... Aí a gente sempre tem que ir para o princípio. Por que Deus estabeleceu um dia para descanso? Porque todos nós precisamos de descansar. Porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer ver ninguém se matando. Se você trabalha 7 dias na semana, como é que vai ter? Vai ter uma hora que você vai ter uma estafa. Vai dar um tilt em você. Aí Deus fala: descansa. Tira um dia para descanso. Para descansar mesmo. Entendeu? Para você se refazer. Tá? Vamos aqui, a gente já está caminhando para o final desse nosso estudo de hoje, tá bom? A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas a doutrina e a conduta dos homens. Falei na semana passada que vale a pena a gente falar de novo, né? Porque às vezes a gente comete esse erro de falar a doutrina da Assembleia, a doutrina da Presbiteriana, a doutrina da Igreja Batista. Não existe isso.
Existe o costume da Assembleia, o costume da Igreja Batista, da Presbiteriana, é costume, é diferente de doutrina. Doutrina é uma só, é a doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? Quem sabe dizer? A doutrina dos apóstolos é a palavra. Principalmente as epístolas que foram escritas para a igreja. Tá? Toda a escritura é a nossa regra de fé e prática, mas a doutrina dos apóstolos. Aí a gente pensa assim, como a igreja vai se comportar? Doutrina dos apóstolos. As cartas que foram escritas à igreja, as epístolas, tá? O livro de Atos, que fala sobre a conduta da igreja, o livro histórico. Essa é a doutrina dos apóstolos. Porque Deus deu a doutrina a quem? Aos apóstolos. Quando eles iniciaram a igreja, Deus deu a doutrina a eles. E eles repassaram a igreja. Então, quando você vai observar a doutrina, olha as epístolas, olha as cartas. O evangelho é importantíssimo, a gente deve observar o evangelho. Mas para quê? Para conhecer o coração de Deus. Os evangelhos revelam o coração de Deus em Jesus. Tudo que Deus é, principalmente está no evangelho. Os outros escritos apontam para Jesus, mas o evangelho revela Jesus. Os camaradas que andaram com Jesus ali durante 3 anos, vendo tudo que ele fez, eles registraram tudo, está ali. Conhecer Jesus, vai para os evangelhos. É uma das formas de você estudar a Bíblia. O que eu preciso conhecer primeiro? Jesus. Vai para os evangelhos. Lê, medita, estuda nos 4 evangelhos. Tá? Você vai saber quem é Jesus, como é que é o coração dele revelado ao mundo. Quer saber a doutrina da igreja? Começa a ler as cartas. Lê Atos, lê Romanos, lê Coríntios, lê Gálatas, Efésios, tudo aquilo ali. Quer saber como é que vai ser o fim de todas as coisas? Apocalipse, Daniel, Ezequiel falam sobre isso. Tá? A gente vai ver todas essas coisas. Salmos é um livro que fala muito sobre Jesus. Tem vários salmos messiânicos aqui, Isaías, os profetas profetizaram sobre Jesus. Todos eles falam sobre Jesus. Então a gente vê, está até na revista que a gente tem aí, ainda não gravei as 3 primeiras edições, mas vou gravar e colocar essa semana lá para os irmãos. Fala sobre a centralidade de Cristo. Cristo é o alvo da igreja. A gente fala sobre Cristo, a gente vive Cristo em todas as coisas. Tá? Então, a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião fiel padrão, pelo qual deve ser aferido doutrina e conduta dos homens. Abram aí Atos 17:11. Quem achar, lê. Atos 17:11. Ora, estes muito mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que nós vemos aqui? Um cenário de alguém chegando pregando a palavra em Bereia, e os bereanos ouviram o que eles estavam dizendo e indo para as Escrituras, para conferir se era de fato como estava sendo dito ali. Então eles tinham esse zelo, a Bíblia como aferidor da verdade. Alguém veio e trouxe uma revelação nova. Peraí, deixa eu procurar na Bíblia para ver se está na Bíblia. Aí volta naquele texto que eu falei ali. Se alguém, ou até mesmo um anjo, vier e trouxer alguma revelação que não está na palavra de Deus, seja maldito. Não ouça essa pessoa. Eu trouxe uma revelação nova de Deus aqui. Deus me pegou exclusivamente, falou comigo. Fica dando ideias, pessoal, não.
Gálatas 6,16. Gálatas 6,16. E a todos quanto andaram de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém. Todos que andam em conformidade com a palavra. Então, o que vale para nós? É a palavra do Alberto? Não. A palavra do Alberto só tem valor se ela estiver alinhada com a palavra, em conformidade com a palavra. Todo ensinamento que não está alinhado com a palavra deve ser desprezado. Recomendação bíblica. Para isso a gente precisa conhecer a Bíblia. Muita gente é enganada hoje em dia porque não conhece a Bíblia. Aí alguém fala alguma coisa, a pessoa... Tem muitas pessoas, irmãos, que assim, dentro da nossa modernidade, as pessoas querem tudo mastigado. A gente está na geração fast food, quer chegar e ter pronto. Aí as pessoas, ao invés de estudarem a Bíblia, elas perguntam o quê? Pastor, posso fazer isso? Pastor, não posso fazer isso? Pastor, o que eu devo dizer? Querendo uma resposta pronta. Tá? Está tudo na Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você não vai ficar fazendo essas perguntas idiotas. Você vai saber exatamente o que deve fazer e o que não deve fazer. A Bíblia vai te dar maturidade. A comunhão com o Espírito Santo vai trazer revelação para você. Entendimento, iluminação. Então você estabelece a tua devocional, a tua comunhão com Deus e estudar profundamente. Você vai ouvir o que as pessoas dizem, vai olhar a palavra de Deus e vai tirar suas conclusões. Tá? Por quê? Porque cada um dará conta de si diante do juiz. Eu não vou poder dar conta por vocês. Vocês não vão poder dar conta por mim. O que eu vou ter que dar conta diante de Deus, já falei e repito aqui, é se aquilo que Deus me deu, se eu compartilhei com vocês, se eu ensinei, se eu instruí vocês. Essa vai ser a cobrança de Deus para mim. Agora, eu não vou ser cobrado se algum de vocês, sabendo a verdade, tomou o caminho errado. Dessa culpa eu não vou ter. Não vou levar essa culpa. Nenhum pastor vai levar essa culpa, se ele tiver instruído. Alguém pode chegar para... Adão pode chegar para Deus e falar: Deus, eu comi a maçã por sua causa. Maçã não, né? Porque não está escrito isso. O fruto. Tá? Ele não pode dizer, sabe por quê? Porque Deus chegou para ele, ó, não coma do fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele comeu. Ele não pode chegar para Deus: Deus, a culpa é sua, que botou lá aquela árvore com esse fruto. Não, Deus instruiu. A mesma coisa são quanto aos líderes. Os líderes instruem. E a partir da instrução a pessoa decide. É o livre-arbítrio sendo posto em prática. Josué, quando chega diante do povo lá, ele fala o quê? Ah, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses lá que os outros povos serviam, ou se ao nosso Deus. E ele estabelece a sua responsabilidade. Porém, eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Ele induziu o povo, ele obrigou o povo a servir a Deus? Não. O que ele disse? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos povos lá que foram vencidos, ou se vocês vão servir a Deus. A mesma coisa é a questão nossa com relação ao rebanho. Nosso dever é apacentar, ensinar, instruir. E se nós não fizermos isso, aí sim seremos cobrados diante de Deus. Tá? Último ponto aqui, último tópico do nosso estudo hoje, a Bíblia, deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Tá bom? Como é que interpretamos a Bíblia? À luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo.
Vamos ver alguns textos bíblicos aí. Lucas 24, 44 e 45. Quem achou, lê. Lucas 24, 44 e 45. E disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém. Aqui o próprio Cristo conversando com seus discípulos e falando: ó, eu sou o cumprimento do que Moisés falou, do que os profetas falaram. Interpretação à luz de Cristo. Quando a gente vê o discurso, né, de Pedro, a defesa de Paulo lá diante dos líderes, o que ele sempre fala? Ele é a pedra de esquina que vocês rejeitaram, vocês mataram a vida, vocês mataram o Cristo, o Filho de Deus, o enviado Messias. Ele está olhando lá as Escrituras e ele está interpretando a partir de Cristo. Ó, tudo que vocês sempre valorizaram aqui é Cristo, e vocês agora mataram ele. Ou seja, tudo aquilo que vocês estiveram dizendo pela Escritura, vocês jogaram fora. Agora ele está escancarando diante dos religiosos ali a culpa deles. Vamos lá, outros textos bíblicos aqui. Agora eu vou falar em sequência. Tá? Vou falar o primeiro. Quem vai ler o primeiro texto bíblico? Levanta a mão que eu vou citar ele. Levanta a mão, alguém? Irmã Edna. Abra aí Mateus 5, 22 e 28. Não é do 22 ao 22. Mateus 5, 22 ao 28. Outro, João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Outro, João 1, 2 e 14. João 1, 2 e 14. Macate, Maed. Mateus 5, 22 e 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de crime. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será o réu de fogo do inferno. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para conquistar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lê também o 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Nesse contexto aí, tá? Jesus está trazendo o ensino. Ele está pegando a lei, e a lei dizia algumas coisas, e agora Jesus está aprofundando mais. Ele está fazendo o quê? Aquilo que eu falei antes. A lei tem um nível de entendimento, mas tem uma essência ou um fundamento por trás dela. Agora Jesus vem trazer o fundamento da lei. E ele diz o quê? Lá na lei diz sobre repudiar a mulher. E agora Jesus está falando, a única causa justa de repudiar uma mulher é por causa da prostituição. Fora disso, está errado. Ele vai dizer o quê? Se alguém falar sobre alguém, está errado. Se continuar lendo, você vai ver assim, ó. Lá diz para não possuir a mulher do teu próximo.
Mas eu digo, porém, se você na tua mente, no teu coração desejar, já está tocando. Ele está falando da essência, né? Essencialmente aqui. Então a lei ia até certo nível. A vontade de Deus ultrapassa isso aí, tá? Então isso diz o quê? Que essa lei, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Cristo. Então a lei tem ela é sombra, mas agora Jesus vem trazer entendimentos muito mais poderosos do que é a vontade de Deus. Não somente essa prática, mas a um coração regenerado e transformado. Tá bom? A irmã Hilda, né, vai ler o segundo texto, João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Outro texto bíblico. A palavra à luz de Cristo. O que eu disse aqui? Que a palavra é Cristo. E quando rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando Cristo. E Cristo diz o quê? Eu sou a vida. Se eu rejeito a palavra, eu estou rejeitando a vida. Eu não vou ter vida em abundância na minha vida se eu rejeito a palavra. Eu posso dizer com a boca, eu amo a Cristo. Eu posso até dizer, eu amo a Cristo mais do que tudo. Mas se eu não amo a palavra dele, a vida dele vai estar em mim bem esvaziada. Eu dei um passo de fé que foi receber ele na minha vida. Mas eu não estou buscando o enchimento. O enchimento vem pela compreensão da palavra. Quanto mais eu compreendo da palavra, mais eu recebo de Deus. Compreensão correta. O que a Bíblia diz? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Qual conhecimento? Conhecimento da vontade de Deus. Aí eu pereço. Se eu conheço a vontade de Deus, e se eu obedeço, né, porque foi a leitura que eu fiz aí, eu recebo de Deus. Aquele texto de João 8, 32, 31, que a gente... Abra mais, João 8. Vamos ler. João 8, deixa eu ver se é o 31. Quem achou pode ler. 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Está vendo? Como é que vem a liberdade? Pela palavra. Ele está dizendo aos judeus, ele está discursando para os judeus: ó, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, em obediência a ele, vocês serão de fato meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu disse? A palavra revela quem? A palavra revela quem? Jesus. O que o outro texto bíblico nos diz? Se pois o Filho. Amém. A gente recebe Cristo como? Pela palavra. Pela palavra. A gente compreende Cristo pela palavra. A gente conhece Cristo pela palavra. Estão vendo como é que é tão importante a Bíblia? Não adianta, irmãos, a gente dizer eu amo a Deus, desprezar a palavra. A gente precisa voltar às Escrituras. Voltar e aprofundar nos temas dela para vivermos a nossa vida. Mancate, terceira. É João 1. João 1, 2 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente vê a perfeição desse texto bíblico. No princípio era o Verbo era a palavra. Ela estava no princípio com Deus, sem ela nada que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne, como um de nós. Habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. É o que o texto diz. Então, a Bíblia, ela é fundamento. Ela é fundamento para nós, tá? E a gente deve estudar a palavra, deve buscar a palavra, deve se alimentar da palavra. Leia, estude, leia comentários bíblicos, leia o que os outros já entenderam da palavra de Deus. Aumente seu conhecimento do Senhor, porque isso é riqueza. Não lembro aqui qual é o versículo, mas no Salmo 119, o salmista escreve um dos versículos dele assim: como há tesouros escondidos, busco a tua palavra. A palavra de Deus, ela tem tesouros escondidos. Elas estão ali para qualquer um. Não, a gente tem que cavar. A gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar. Se eu não entendo, eu não posso me conformar simplesmente dizer, não entendo. Não. Em nome de Jesus, o Espírito vai me ensinar todas as coisas. Onde está isso? Na promessa de Jesus. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que Ele envie a você o Paracleto. O Espírito Santo da promessa, Ele ensinará a vocês todas as coisas e não há necessidade de que alguém lhes ensine qualquer coisa. Promessa de Deus que o Espírito Santo estará em nós. Eu estou aqui compartilhando, mas quem dá entendimento a vocês não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele que faz você compreender aquilo que eu estou dizendo aqui. Eu tenho a minha compreensão. Eu tenho a iluminação que Deus me deu. Mas quando você ouve essa palavra com fome, com sede, querendo saber mais, Deus pode te levar além do que eu falei aqui. Deus pode te ampliar o entendimento, você passar a compreender coisas que até então você não compreendia. Quer ter vida? Olha a palavra. Quer ter sucesso? Olha a palavra. Quer ser bem sucedido no casamento, na família, nas coisas da tua vida? Olha a palavra. Olha a palavra. Que a palavra de Deus, ela é, como diz a declaração doutrinária, nossa regra de fé e conduta. Não é nada fora dela. É sempre a palavra. Vamos orar?